Ok, é o seguinte, eu jogo Pokémon desde que eu nasci e quase não é exagero, então acaba que esse jogo é extremamente fácil pra mim por lembrar de cabeça de todas as vantagens e estatísticas e às vezes, dependendo do jogo, até de quais golpes cada Pokémon vai ter. Então, pra ter algum tipo de emoção enquanto eu jogo esse jogo feito pra crianças, eu invento regras pra jogar. E hoje nós vamos fazer um desses desafios. Pra quem não sabe o que é o Nuzlocke, ele tem uma premissa bem simples. Algumas regras pra você seguir. Primeiro, se o HP do seu Pokémon chegar a 0, ele está sempre pra fora de combate e não pode ser utilizado mais nenhuma vez. Segundo, você tem que nomear os seus Pokémon. E terceiro, você só pode capturar o primeiro Pokémon de cada área do jogo, limitando seu acesso a quantos e quais você vai poder usar. Mas por ser meio louco e já ter jogado Heart Gold e Soul Silver mais vezes do que qualquer outro jogo na minha vida, eu resolvi inovar. E a última regra é, eu não posso capturar Pokémon. Basicamente nesse desafio eu vou fazer um Nuzlocke, onde eu não posso capturar nada, nem mesmo para usar HM, nada. Então, vamos comigo nessa jornada. Para começar, todo jogo de Pokémon, exceto Legends Arceus, a gente recebe um Pokémon sem precisar capturá-lo. Então, ao menos um Pokémon aqui a gente vai ganhar. E a melhor opção por motivos de compatibilidade com HMs e golpes é o Cyndaquil. E assim, todo Nuzlocke eu tento ter um tema entre todos os apelidos que eu vou botar nos Pokémon. Então depois de um comentário genial durante a live, decidimos seguir com o tema times de futebol brasileiros. Então digam olá pro Botafogo. Phoenix Wright, Botafogo. Não, Breno, você acabou de decidir qual vai ser a temática. Times de futebol, esse aqui é o Botafogo. Acabou. Então assim, durante toda a nossa jornada que foi streamada aqui no canal, nós não vamos capturar nada. E já eu explico como a gente vai sobreviver com uma limitação tão grande de opções. Antes, seguindo o tema de times, a gente vai aplicar isso ao nosso rival e inimigo, o Silver. E que time melhor para representar o maior inimigo do Brasil? O Vasco, gente, o Vasco não é inimigo de ninguém, o Vasco só é inimigo do Vasco. O Vasco é o maior inimigo do Vasco. A arbitragem é bom. A arbitragem é uma boa, gostei, Arthur. Mas eu acho... Eu ia botar uma coisa, mas vocês são gênios. Gênios. Eu ia colocar Europa. Tipo, a Europa são os maiores inimigos dos times brasileiros. Mas aí... um de vocês falou... Deixa eu ver quem foi primeiro. Deixa eu voltar. Foi o Kim? Não, foi o Luigi. O grande Luiz Antônio Deluxe. Ele falou o verdadeiro maior inimigo dos times brasileiros. Flamengo! E depois disso nós ganhamos nossas Pokébolas do professor, a gente já vende imediatamente porque elas não vão servir pra nada e seguimos então pra Violet City. E lá onde nós teremos nosso novo membro da equipe. Alguns pensam imediatamente no Togepi, mas aqui no Centro Pokémon existe um carinha que te dá ovos de alguns Pokémon se você acertar as palavras do dia pra ele. E depois de muito tentar... ver online... a gente conseguiu 2 ovos. A gente poderia pegar 3, mas eu acho que exagerar em Pokémon não vale a pena, já que o intuito do desafio é ter um número baixo de opções. Mas eu já apresento eles porque, pra chocar mais rápido, nós seguimos pra Torre Bellsprout e tacamos fogo em todo mundo com o Botafogo. Pra fazer jus ao seu nome. O detalhe importante aqui enquanto o Botafogo evolui é que eu jogo com o limite de nível, então o meu time nunca pode estar mais de um nível acima do nível do AIS do próximo líder de ginásio. Mas, como vocês podem ver, meu nível aqui está 2 acima do líder, já começando meio mal. Mas deixa eu contextualizar. É verdade, qual é o nível do ginásio? É 14 e 15, né? Tá, tamo no nível máximo daqui e a gente entrou agora. Cara, se vocês falaram que é 14 e 15 e tá errado, eu vou ficar bolado. Pô, tô bolado. É 13. Pô, rapaziada, aí tu me complicou. Eu, teoricamente, como eu estava fazendo live, tava contando com o chat pra tirar minhas dúvidas e relembrar níveis. E uma galera me falou que o nível do Falkner era 14 e 15. E como a gente pode ver, não é. Mas, assim, todas as batalhas até aqui que a gente fez foram obrigatórias, e como eu só tinha só um Pokémon pra receber o XP, eu não tinha como estar num nível menor a essa altura do jogo. Já que, né, eu não tinha como dividir o XP. Mas, daqui pra frente isso tá valendo. Principalmente porque depois de derrotar fácil o Pidgeotto do Falkner, que ele nem deu dano suficiente nem pra assustar, nós recebemos nosso quarto Pokémon, o ovo do Togepi, deixando agora a contagem do meu time de 3 ovos e só um Pokémon de verdade. Então, pra acelerar, depois de desviar de todo mundo na Union Cave, a gente ficou andando pra lá e pra cá até nossos ovos chocarem. Até pra não acabar ficando com uma diferença de nível muito grande. A gente precisava treinar eles logo. Primeiro foi o do Togepi, dando boas-vindas ao nosso tricolor, branco, azul e vermelho, o Fortaleza. Perdão, mas Fortaleza é um bom nome.
Se você torce pro Ceará, assim, vamos lá, vocês acabaram de ser campeão da Copa do Nordeste, enquanto eles ganharam usar o nominho dele no meu Pokémon. Acho que nós temos um melhor. Nosso outro ovo chocou com a nossa Whopper, cujo nome foi decidido como Esporte Clube Bahia. Esse aqui é a Bahia. Bora, Bahia. Vambora. E por último, uma Rip chocou do ovo, cujo nome foi do meu querido e amado Volta Redonda. Mas como não cabe e não tinha cedilha nos jogos antigos de Pokémon, nós chamamos de Voltaço. Uma Rip com o nosso queridíssimo... Cadê? Voltaço. Eu vou escrever do jeito que eu escrevo errado, porque não tem cedilha nesse jogo. Esse é o Voltaço. E com isso surge o nosso primeiro Quarteto Fantástico. A gente até upa um pouco ele, já que os ovos chocam Pokémon no nível 1, mas só o suficiente para todo mundo enfrentar a equipe Rocket aqui no Slowpoke Will, já que Fortaleza e Voltaço conseguem derrotar todo mundo com uma combinação de golpes elétricos contra os Zubats e Extra Sensory contra os venenosos. O importante de não usar o Botafogo era para ele dessa vez não passar do limite de nível, já que ele seria o mais importante para derrotar o ginásio inseto do Bugsy. Let's go, let's go! A batalha teve como maior dificuldade o Scyther, já que ele começa em batalha, então a maior parte do sofrimento logo de primeira. Porque, mesmo sendo seu golpe mais forte, ele não usa U-Turn, já que esse golpe é resistido pelo meu Pokémon que tá na frente dele. E assim, a maior dificuldade no geral foi o Focus Energy dele logo no segundo turno, que eu tento counterar com o Smokescreen, mas ele não só acerta golpes mesmo assim, mas também... E sobrevive a esse crítico, irmão! Ah! Conseguimos! Ok, ele sobreviveu. O Botafogo vai sobreviveu, mas daqui pra frente não tem dificuldade, já que só resta o Metapod e um Kakuna no time do Bugsy. Continuando, os nossos problemas aqui na cidade inclusive não acabam, porque mesmo com o Voltaço conseguindo acesso evoluindo, ainda tem que enfrentar o maior inimigo do Brasil, que é a volta do Flamengo. Ah, é verdade. E como a gente tá numa batalha importante, a gente faz isso. Mas depois de derrotá-lo, Fortaleza é outro campeão que consegue suas evoluções, e de verdade, o Togetic vai ser provavelmente um dos Pokémon mais importantes desse desafio, graças às suas altíssimas defesas. Fortaleza, eu não sei o hino do Fortaleza. Eu não sei o hino do Fortaleza pra poder cantar. Senhora, cara. Foram 3 níveis subindo. Cada vez que eu subi de nível... O lado ruim é que, como eu não posso capturar qualquer Pokémon pra usar HM, eu tenho que cometer o crime de ensinar Cut pro Botafogo. A tristeza. Chore se você chorou. Tive que usar Cut, vou ter que usar Cut com Botafogo, cara. Subindo pra Goldenrod, a gente já tá com o pé no nosso próximo desafio, mas também é onde nós podemos pegar um novo jogador pro nosso time, sendo convocado através de nosso grande amigo guarda de rota, a seleção inteira do Quênia. Esse Spearow ele já vem com o apelido porque é um Pokémon emprestado, então, tipo, a gente tem que improvisar no nome aqui, né? Já estamos fazendo graça. Mas agora com o país inteiro junto da gente, nossa batalha contra o Whitney foi um pouquinho mais fácil, não é? Bom, uma das coisas mais importantes do Fortaleza é poder usar Yawn e Switch Kiss para servir de suporte ao time. Então depois de botar o Clefairy com o sono e deixar ela confusa, ela tenta até usar um metrônomo, mas... Putz, verdade, tem isso. Opa! Ao menos a gente consegue derrotar ela antes de acordar. Mas ainda resta a temida Miltank. Depois de colocar ela com sono, a gente ainda precisa ultrapassar a Lumberry dela, mas aí vem a estratégia do grego Strategic. Porque a Lumberry cura do Switch Kiss e aí ela fica dormindo no próximo. No final do turno. É, olha a tática. Saiu da confusão, mas agora tá dormindo. Agora tá tudo bem, né? Nada vai dar errado a partir daqui. Fica paralisado, fica paralisado. Não! Torcendo por paralisar o outro, mas acabar sendo flinchado, ao menos um Thunder Wave no próximo turno consegue fazer nossa estratégia de confusão junto da paralisagem e ainda mais 2 Smokescreen do Botafogo, fazer com que o Fortaleza possa entrar em campo pra tentar hesitar a Miltank até ela perder. Vocês estão entretidos? Entretidos, rapaziada? Que eu tô. No caminho de Ecrutic, a Bahia evolui, e com isso agora grande parte do time tá na Série A. Obrigado.
Vocês são o único que já pensou nisso, né? Se não aparece aquela de Ah, sei do que você tá falando. Pô, nem entendo parecer, mas não imagino que seja por isso. Quase todo mundo aqui tá pronto pro nosso próximo desafio: passar pelo National Park sem parar pra ouvir a música. Antes da gente enfrentar o Morty, a gente precisa subir uns níveis, já que a gente tá meio fraco. As rotas em volta da cidade tem muitas batalhas, mas é nada que... Putz, isso aqui vai ser duro, hein? Pô, tomei um crítico no primeiro. Para, irmão. Para, irmão. Para, irmão. Qual é, cara? Qual é, cara? Todos os 5 têm direito a crítico. Todos os 5 e crítico. Cara, que absurdo isso. Pelo visto, a gente tá precisando de reforço. Para isso, nós então conversamos com o Bill e pedimos reforços para a equipe, trazendo conosco o maior de todos: o Vasco. Nasceu morto. Ô, vocês são palhaço, tá? Que precisa treiná-lo agora para ele poder evoluir. O Menegatti fez uma ótima pergunta. Se você usar um Burn Hill no Botafogo, ele desmaia? Pô, irmão, devo admitir que essa foi a melhor pergunta que eu já vi. Depois do arco de treinamento dele, ele finalmente virou um Umbreon, e a intenção de escolha dele aqui é ter um Pokémon defensivo, porque a gente só tem um até agora. O melhor é ter sempre 2 que ajudam as suas fraquezas entre si, e levando em consideração que o próximo ginásio é Fantasma, um Umbreon aqui seria perfeito. Vamos pra batalha. A batalha contra o Morty começa de boa, já que um Extra Sensory super efetivo de um Pokémon que é imune aos golpes fantasmas facilita muito. Mas no momento que um Haunter com Hypnosis entra em campo, complica um pouco por Fortaleza. E é aqui onde o Vasco entra em ação, já que com ele em campo, o Haunter não pode usar Dream Eater, que daria muito mais dano, ainda mais com ele usando Nightmare Curse. Mas, depois de um Full Restore, ele acerta outro Hypnosis. Então só resta a gente trocar pra Kane, já que esse palhaço acertou 3 Hypnoses seguidos. E é algo que eu não conseguiria fazer. Mas não muda muito quando a gente consegue derrotar ele e vem o Gengar, porque ele também acerta 2 Hypnoses. Mas depois de muita enrolação pra gente não tomar Sucker Punch e ir enrolando com o Mirror Move, a gente derrota ele quando ele finalmente erra ao menos um dos Hypnoses. Mas ainda tem o último Haunter, o verdadeiro Pokémon mais difícil do Morty. Ele usa Curse, já que facilita bastante dar dano pra gente, e com Extra Sensory a gente já acaba tudo. Verdadeiramente, o Vasco salvou tudo. E agora nós temos 3 lugares diferentes pra ir, porque todos os 3 ginásios de Jasmine, Chuck e Price, eles podem ser feitos em qualquer ordem, onde a única coisa que complica minimamente é o limite de nível que a gente impõe nos nossos Pokémon. Primeiro a gente vai contra o Chuck, cujo Prime Up não dá trabalho usando o Double Team, mas a gente tá usando Aerial Ace, então só mais um resolve tudo. Mas o verdadeiro perigo vem de verdade com o Poliwrath. A inteligência artificial aqui do jogo, ele sabe quando você não ataca, então ele só usa Sucker Punch quando você não vai atacar. Então, para não arriscar o Fortaleza tomar um Sucker Punch, eu só ataco diretamente. O problema é, o dano que a gente estava recebendo era igual ao dano que a gente estava dando, mas depois de uma Citrus Berry, que deixaria eu no perigo de morrer, mas ele não, eu sou obrigado a recuperar meu HP, deixando ele dar um Focus Punch. Ah, não! Ao menos eu sou consistente, né? Sempre critado e criticado. Mas, bom, depois disso, Kane consegue atacar o Poliwrath direto por 3 turnos sem tomar dano com Aerial Ace. Com isso, complica um pouco a situação pros meus planos, já que agora a gente não vai mais ter golpes de status pra ajudar o time. Palhaços. Palhaços. Canalhas. Cara, eu não acredito que o Fortaleza foi rebaixado, cara. Que absurdo isso, cara.
E lá se foi o Fortaleza pra Série B. Fizeram omelete do meu Fortaleza. Eu acho que eu vou parar de jogar pra sempre. Adeus, rapaziada. Com isso, nós pegamos um novo membro do time, o Chucky, que não tem apelido, então fica meio sem graça. Mas a gente não deve usar ele mesmo, então tá tudo bem. Vamos pro próximo ginásio? Contra Jasmine, nosso plano é simplesmente bota fogo. Mas antes, smokescreen. Porque depois de perder um Pokémon meu, eu tô sem vontade e tô um pouco de raiva. Mas não dá pra ser só assim. Tá, chega de ficar com a cara de bunda. Vambora. Vamos ganhar esse troço. Corda. Vambora ganhar esse troço, porque senão a gente vai ficar com essa cara de bunda a live inteira e nada vai dar certo. Tem que ganhar. Bora, Botafogo. Bora. Só um tiquinho, só um tiquinho. Isso, caraca. Tá vendo? O que faz o jogo funcionar ou não é a sua moral. Então vambora. Aí eu vou tomar um crítico agora. Não, deu tudo certo. Com certeza acreditar no seu potencial te ajuda, mas agora, contra os Steelix, ao invés de botar fogo, a Bahia tem que entrar em ação. E depois de 2 Surfs e o Mud Bomb contra o Magnemite, a gente consegue derrotar a Jasmine. Agora, por último, só nos resta ir atrás do Price. Mas o Casimiro Miguel tá bloqueando o ginásio. Que papo é esse, cara? Então, antes de tudo, nós temos que encontrar um Gyarados Shine. Lembrete a vocês que a gente não pode capturar nenhum Pokémon, mas agora que a gente matou um Shine, o Lance aparece. Limpamos os esconderijos de Rocket juntos e podemos enfrentar então um idoso de gelo. Que me complica. Mas agora vamos lá. Price. Voltaço vai ser a nossa salvadora, principalmente por ser do tipo elétrico contra o Seel e futuramente contra o Dialga. O Seel ele perde rápido e por ter um Pokémon elétrico em campo, o Piloswine vem logo em seguida. A gente troca pra Bahia e ele obrigatoriamente usa Hail antes de Blizzard, pra poder o golpe dele não errar nunca. Então isso nos dá a vantagem de poder usar Yawn de primeira pra deixar ele dormindo no próximo turno, e trocar durante o turno do Blizzard onde a gente traz o Vasco. Agora pra segurar o Blizzard. Ele tinha. Sabia. Não usou Hail à toa. Que isso? Ah, foi um crítico. Cara, tá vendo? Que quase foi jogar no Vasco. Mas a gente consegue se recuperar e depois de derrotar o Piloswine com uma combinação de Sand Attacks e Confuse Race do Vasco, e então trazendo a Bahia de volta, acabando tudo com 2 Surfs. Dialga é o último Pokémon e Voltaço acaba com tudo depois de vários Thunder Shocks. A gente não correu o risco de perder nada, além da nossa sanidade. E falando nessa falecida, nós temos a batalha contra o Petrol. Ele tem aqui 5 Coffins com Self-Destruct e um Weezing com Self-Destruct. Mas, graças a Bahia ter a habilidade Damp, ela consegue impedir os seus oponentes de se explodirem. A batalha só é longa e insuportável, mas ao menos não nos causa ataque cardíaco. Bom, logo antes da gente enfrentar nosso rival, o Botafogo ele evolui. Mas, de verdade pra essa batalha, a Voltaço é a personagem principal, mesmo depois de muitos turnos de confusão. Ela consegue derrotar metade do time dele com Discharge, levando um pouco da nossa sanidade. Mas o verdadeiro desafio nessa parte do jogo é a nossa batalha contra o Wart. O que é uma mentira porque a Bahia simplesmente sola os 2 cachorros e a tosse condensada em forma de Pokémon. Todos saúdem o esquadrão de uma mulher só. Acelerando tudo o que acontece nessa live, onde eu tenho que passar por 37 puzzles de gelo diferentes, a gente finalmente chega em Blackthorn, onde nós temos a coisa mais importante do jogo. O calvo que esquece golpes. Finalmente a gente pode tirar Cut do Botafogo. Com isso, a gente sim pode agora ir ao menos importante ginásio dessa cidade, que será o último e onde a gente vai ganhar algo importantíssimo. Mas, primeiro a gente precisa sequer derrotar a Claire. O donate do Gabe apareceu só agora. Contra o Gyarados, a gente faz o simples. Usando o Discharge da Voltaço, a gente consegue derrotar ele só em um crítico. Já contra a Dragonair, a Bahia ela entra em batalha pra ver quanto de dano a gente consegue tomar e, depois de um Yawn, a gente toma muito dano com Dragon Pulses. Mas a gente consegue dar dano suficiente com o Earthquake derrotando o primeiro Dragonair aqui. Logo depois ela nem usa a outra Dragonair, seguindo direto pro seu Wise, o Kingdra, onde a gente sofre com o seu Smokescreen. Ele diminui a chance de acertar golpes, mas a gente consegue deixar pelo menos ela confusa. Depois de turnos de trocando golpes que diminuem a chance de acerto, a gente erra uns golpes enquanto ela... Tecno. Quando é confusão... Acertou o Hydro Pump.
O Vasco é o meu maior tanque. Tá, isso tirou muita coisa. E não é a única. Depois de tomar outro Hydro Pump, a gente começa a tentar acertar paybacks, errando enquanto ela acerta outro Hydro Pump. Lembrando que a chance de errar dela a essa altura é muito maior. Porque botar pra dormir ajuda. O Dragon Pulse. Vamos ver quanto vai tirar. Vai ser talvez um pouquinho menos só. Não, se der crítico. Ah, mas como é que tu erra um chute no gol, cara? Sei lá, né? Videogames. E assim, a gente continua errando absolutamente tudo. Enquanto ela acerta todo o turno, mesmo tendo a metade da chance de acertar da minha. Eu tenho um histórico muito ruim contra Kingdrash. Eu preciso realmente ser estudado. Agora, crítico. Dá um crítico, vai. Cara, um crítico agora seria perfeito, tá? Não, ó. Provavelmente o Kingdra vai acordar da confusão nesse turno. E se a gente acerta o payback, a gente mata. Se a gente não matar, ela vai usar o Hyper Potion. Então eu acho que vale a pena a gente dar o payback. Porque a única coisa que mata o Vasco é um crítico, cara. É a arbitragem não chamar o VAR, dar um pênalti pro outro time. Então a única coisa que mata o Vasco agora é um crítico que acerta da confusão, acerta com a accuracy abaixada e tem que ser crítico. Então, olha a conta. Olha a conta. Tem que me dar um crítico depois de acordar da confusão e acertar com a accuracy abaixada 3 vezes. Vocês estão ligados no que é a matemática para esse Kingdra matar o Vasco? É que eu tava preparado para acontecer tudo que eu disse. Vamos! Acabou que o Vasco não foi de Vasco, mas ainda falta uma última Dragonair, que gritou. Nenhum Shed Skin salvou o bicho. De Paralyze. Que é uma coisa que devia ter acontecido. Tomamos um crítico. Só no final. Que nem diria o nosso querido amigo Entei. Tá tudo bem agora. Mas ainda assim a gente sobrevive e derrotamos então a última líder de ginásio. Mesmo ganhando a batalha, a gente ainda não conseguiu a insígnia, mas isso é bom porque quando a gente vai lá falar com o guru do Covil do Dragão, ele explica a Claire que ela é uma má perdedora e ainda nos dá de presente um Dratini com Extreme Speed. Então bem-vindo ao nosso time, o nosso último membro. Nada vai superar o maior do norte. Nosso querido Paysandu! Agora, diferente dos jogos originais de Game Boy Color, a gente precisa enfrentar o lendário desse jogo e derrotá-lo. Então, primeiro nós vamos enfrentar as Kimono Girls, e depois de ficar perdido no puzzle da Torre do Hole por 5 minutos inteiros acelerando o jogo porque eu nunca joguei esse jogo tanto quanto Soul Silver, a gente finalmente encontra ele. Eu e o chat, a gente tomou uma decisão. A gente precisa derrotar o Ho-Oh em uma batalha direta. A gente não pode só fugir. Então ele funciona basicamente como uma boss battle pra poder ter uma dificuldade também aqui. E assim, ele ativa o sol. Permito, vai. Sacred Fire é verdade, eu posso morrer aqui agora. Moleque, olha esse dano. Com todo esse dano, essa batalha pode com certeza matar alguém. A gente até recupera HP e tenta sobreviver a alguns outros. O que deve acontecer é... Ele vai sair da confusão agora. Não? Por favor, se bate. Por favor, se bate.
Droga. Tá, já foram 2 Sacred Fire. Eu não quero falar, mas a gente tá pensando, né? Eu não quero falar, mas você também tá pensando, né? A gente tá pensando, não tá? A gente tá pensando. Estamos pensando. Não vou falar, mas estamos. Ó, a gente sabe qual é o maior perigo aqui. O maior perigo aqui de verdade não é nem o crítico. É você ter assistido esse vídeo até aqui e não ter dado um like sem nem se inscrever no canal. E se você não fizer nenhuma dessas coisas, no seu próximo desafio você vai tomar o pior crítico na pior hora possível. Diferente de mim. Nossa missão agora é tentar resistir ou esperar um turno onde o Howell erra. E acontece o que a gente precisa, já que ele usa Sunny Day, dando uma chance do Vasco conseguir atacar com Payback. E pra nossa sorte, a gente não tomou nenhum crítico e conseguimos derrotar ele com o último desses golpes. Gente, 5 PP. Acontece. É isso, rapaziada. E agora nós podemos finalmente seguir pra enfrentar a Liga Pokémon. Mas antes... nossa última batalha contra o Flamengo. A última rodada antes de ir pro mata-mata da liga e a gente limpa o chão com ele. Assim, se você não acompanhou o desafio durante as lives, você perdeu os melhores momentos, como por exemplo... Caraca, eu acabei de ter uma análise aqui, ó. Se o Silver é o Flamengo, o Giovanni é a Globo. Caraca! Fica aí a análise precisa pra vocês, tá? Essa análise fala se tem algum outro canal de Pokémon tão mágico, preciso nas suas teorias quanto eu. Não tem. Ou então... Acabei de perceber. Botafogo tem Blaze. Cara! Patrocinado aqui, ó. Patrocinado aqui pela Blaze. Já era. Caralho, moleque. Absurdo. Absurdo essa sua análise, Wilson. O patrocínio master da Blaze, cara. A gente sabe que se o Botafogo morrer pra um crítico, é esquema de aposta. Acabou, cara. Acabou. Mas dito tudo isso, vamos pro desafio e o nosso time final. Acabamos o que a gente precisa. E agora eu tenho um segredo secreto pra contar pra vocês. Eu tenho um segredo secreto pra contar pra todos vocês. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. O Chucky, obviamente, não vai ser usado no nosso desafio. Ele é um Pokémon que até poderia ser útil numa batalha. E eu acho que seria até mais útil do que a Kenya, que não tem item. A Kenya, ela não tem item. Ela não pode... Não posso tirar a Kenya do time? Ah, não posso tirar a Kenya do time. Eu não podia tirar esse tempo todo. Que loucura. Tá, eu consigo só tirar o mail dela e... Consigo, tá, consigo. Como o Pokémon não é meu, eu vou... Eu pensei em entregar, mas se eu for entregar, eu não posso voar de volta pra cá. Eu teria que voltar a pé. Então eu não vou fazer isso. Eu pensei, pô, vamos entregar e terminar aqui a nossa história. Mas se eu fizesse isso, eu teria que voltar a pé pra cá. Então, depois eu entrego ela. Tipo, vamos lá. Aí eu quero falar, Kenya não é extremamente útil como um Pokémon, porque a única coisa que tem de útil nela é a velocidade, que é muito importante pro nosso time, né? Ela é bem rápida, mas a gente tem Pokémon com prioridade. E eu falei, pô, mas eu não vou usar o Chucky. Tá ligado? Não vou usar o Chucky. Ele pode nos ajudar numa batalha. Então, não vou usar o Chucky. Então eu fiz uma coisa. Eu preparei esse rapaz aqui pra gente. O Criciúma. Nosso grandioso Tyrogue que eu evoluí pra Hitmonchan. Eu pensei no Hitmontop, que ia ser mais útil, porque geralmente eu uso Pokémon mais defensivo do que outra coisa. Mas eu não consegui fazer ele virar o Hitmontop, virou o Hitmonchan. Então, Criciúma, bravo Criciúma, está conosco aqui.
tentando acesso pra Série A. E a música até acabou. A música até parou. Coloca Dream Punch. Cara, verdade, André. Ainda bem que você tá aqui. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, o nosso verdadeiro time está aqui. Ele tem Thunder Punch, Ice Punch, Fake Out e Sky Uppercut. A gente vai tirar Sky Uppercut e ensinar Drain Punch, que é muito mais importante, muito mais útil e que vai nos ajudar em algum momento. Cadê a Drain Punch? Aqui. Criciúma tentando o acesso. Vocês bem com o acesso à Série A. Pra quem não sabe, o Hitmonchan veio de um karateka que dá ele de presente pra gente só depois de derrotá-lo. Então ele não foi capturado. Ele é, até o fim da história em Kanto, o último Pokémon presente que nós podemos receber. Finalizando de vez a nossa equipe. Vasco, Bahia, Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Criciúma na Libertadores. Leque. Ápice. Suprassumo da diversão. Então nós podemos seguir pra Elite. Will é o primeiro que começa já tentando confundir a gente, mas a voltar-se em um discharge já se livra do Zato. Contra a Jinx, o Botafogo também resolve com só um Flamethrower, mas aí vem o Slowbro que complica. Mas, graças ao Quick Claw, a gente taca primeiro e derrota num discharge também. Voltaço tem Signal Beam, que também derrota o Exeggutor no hit só, e o último Pokémon, o Zato, que também só um discharge é o suficiente, marcando a Voltaço como completamente MVP contra o Will como um todo. E, de verdade, o Will vai ser o único aqui que não ameaçou a gente. Porque contra o Koga é uma história diferente. Ele começa com Ariados, que o Botafogo derrota em um hit, mas depois vem o Fortress, que a gente é obrigado a trocar pra Bahia. Eu sei que usar o Botafogo parece óbvio, já que ele morreria pra um golpe de fogo, mas eu tinha esquecido que Sturge nessa época funcionava diferente. Isso me atrapalha bastante, já que por isso eu vou em campo com a Bahia e isso deixa ele usar 2 Toxic Spikes, que vai deixar todos os meus Pokémon que entrarem em campo envenenados. Isso tudo porque demoramos a derrotar o Fortress com Surge, mas depois de derrotá-los vem um Venomoth. Uma vez. Que isso? Tomei 2 críticos seguidos, cara. Putz, eu me bati na confusão. Tá. 2 críticos seguidos é sacanagem, tá? Vitor Jacaré perde o pênalti. Calma. Mas mesmo assim a gente consegue recuperar HP e derrotá-lo depois de botar ele pra dormir. O problema real é quando vem um Muk que usa Minimize, mas a gente consegue acertar 2 Earthquakes mesmo assim. Por último, ele tem um Crobat, cujo Voltarço entra em campo pra resolver. Ele levanta um Double Team, fazendo a gente errar, e depois vem um segundo Double Team. Mas a Voltarço é certeira demais, e uma cobrança de falta perfeita a gente derrota o Crobat. E aí vem o Bruno. A gente começa com a Bahia em primeiro, ao menos a gente lembra que o Hitmontop tem Counter. Ele não tem muita coisa chata, ele tem Gyro Ball, Counter... É o que mais? Eu não lembro agora. Verdade, eu não posso usar Earthquake. Ainda bem que eu lembrei do Counter, tá? Eu não devia ter lembrado do Counter. Graças à minha memória, a batalha dura um pouco mais, mas nada muito difícil. Contra o Hitmonlee, no entanto, já é mais difícil, tendo um golpe extremamente forte em High Jump Kick, que pode dar muito dano. E aparentemente... Então eu vou de Earthquake. Ah, ele tem Swagger? Pô, se eu acertar esse Earthquake aqui, ele morre. Pelo menos isso. Pô, Bahia, aí tu tá de sacanagem com a minha cara, né? E depois de errar ele no outro turno, usa Focus Energy enquanto eu tiro confusão. No outro turno usa Swagger de novo, eu me bato na confusão de novo. E a situação vai ficando mais e mais complicada. High Jump Kick. Pô. A minha única teórica vantagem é que ele tem mais chance de errar o High Jump Kick do que acertar esse crítico que me mataria com certeza. Mas, depois de muita conversa com o chat sobre consequências que poderiam decorrer se eu me batesse na confusão depois de mais um Swagger, que me deixaria com mais 6 de ataque, eu resolvo usar um Full Heal e esperar o erro no High Jump Kick ou num Swagger. E a gente dá a sorte grande. O problema é que a gente tá mais 6 em ataque e eu resolvi recuperar meu HP com uma Champ gigante na minha frente. É o Bahia virando na prorrogação. É verdade, né? Cross Chop tem chance de crítico. Toma agora o crítico, ó. Toma. Cara, isso não foi um crítico. Isso não foi um crítico, mas de novo, a chance de errar é mais alta que a de dar crítico, né? Para, André. Para. Tu para. Não, que tá demorando o quê? Eu já tomei 3 críticos.
Eu só quero lembrar que sem a Bahia eu literalmente não tenho um golpe bom contra os Onix do próprio Bruno, e contra esse Machamp meu bicho defensivo apanha. O Vasco ele toma super efetivo. Então, a única coisa que só nos resta é usar Attract com a Voltaço e tentar virar o jogo no contra-ataque. O problema é que o dano do Cross Chop é insano. E assim... Eu só quero dizer uma coisa. O crítico obviamente me mata, tá ligado? O crítico obviamente me mata. Só que, matemática aqui. Cross Chop tem mais chance de errar. Eu consegui paralisar ele com o meu Static. E tudo dá certo. Tem mais chance de errar o golpe, não dar crítico, dele ficar paralisado. E o que vai acontecer primeiro? Quem que vocês acham que vai... O que vai acontecer primeiro? De todas as opções, qual que vai ser a primeira opção? Mas ele tem Guts, isso é verdade. Mas é porque eu preciso só dar um golpe. Aí fica imobilizado. Top. Eu não quero que fique paralisado. Eu só quero conseguir atacar. Só isso. Putz, isso aqui vai doer. 120 de dano. Cross Chop é 95, isso aqui vai me matar? Não, não chegou perto. Tirou mais de 100. Caraca. E ele não fica paralisado, tá ligado? Mas a gente consegue depois disso dar sorte dele ficar imobilizado por amor e a gente aprende que... Absurdo o que ele tá fazendo em campo, tá? Ele é no guard, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido porque que ele não errou. Então, bom que tá paralisado, porque o Guts não vai ser ajudado. E conseguimos. Agora tu dá crítico, Voltaço. Não vou reclamar não. Boa, Voltaço. Bora, time. É isso, bora, time. Contra o resto do time, nós improvisamos com o Waterfall do Pai Sandu, depois de levantar um Dragon Dance. Contra o Hitmonchan, que vem logo depois a gente troca, porque a gente sabe que ele tem Ice Punch. E com o Static, a gente tem a chance de deixar ficar paralisado. Com o Attract, juntando a isso, a gente consegue pedir ele de atacar enquanto a gente derrota ele com o Discharge. Com um a menos, tudo fica extremamente mais difícil, ainda mais que o Pokémon de água, com Yawn, seria perfeito para lidar com muito dos Pokémon do Lance. Mas não vamos se adiantar, porque ainda falta a Karen. Acho que eu lembro o nome. Aqui o Criciúma tem seu momento de brilhar, mas eu lembro que Dream Punch nessa geração só tem 5 de PP e tudo fica muito mais triste. Mas ele derrota o Umbreon, a Voltaço vem pra derrotar o Murkrow, contra o Houndoom, um Dragon morreu, então temos que ir de Pai Sandu com o Waterfall. PP. É, tava escrito lá, mas... Imagina ler, né? Que isso? Ah. Começou, rapaziada. Começou a palhaçada. Começou a palhaçada, né? Com a palhaçada oficialmente começada, a gente tem que torcer pra sorte. Obrigado. E esse Dragonance, na verdade, salva a gente de precisar se preocupar em ser flinchado. Assim, sem hesitar, a gente, depois de recuperar nosso HP, consegue usar um Waterfall e, então, derrotar o Houndoom em um golpe só. O nosso Dragon Dance serve de nada já que precisamos trocar pro Vasco contra o Gengar, pra evitar tomar golpes psíquicos. Mas aí vem um detalhe. Dá. Obrigado, gente. Ah, que legal, ele tem Focus Blast. Que legal. Não, interessantíssimo ele ter Focus Blast. Deixa até eu aproveitar esse conhecimento agora. E com isso a Voltaço entra e eu fico nessa troca entre Pokémon pra gastar os PP de Focus Blast. A gente só tá jogando completamente seguro porque eu sei que esse Gengar tem Destiny Bond e eu não quero perder ninguém aqui. Então eu vvou de Thunder Wave com Voltaço, com Fuse Racing Attack e afins com usando o Vasco até ele perder. E por último, o Vileplume, que perde pra São Flamethrower do Botafogo. Agora nós temos que ir pro nosso desafio final. Eu fico uns 5 minutos pensando tática, mas não adianta pensar demais, a gente tem que ir.
Teoricamente contra Gyarados não é tão difícil, um Discharge mata, mas... E pro próximo Pokémon com o meu HP recuperado, é imperativo pra gente conseguir ganhar essa partida. E eu falo isso porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o Pokémon que o Lance vai trazer, e o Static, ele é importante. Depois de paralisar ele também com sorte, conseguimos derrotar o Gyarados. O próximo Pokémon do Lance é logo o Dragonite, mas a gente não sabe ainda qual dos três. Por isso, escolher fica difícil. A gente mantém a Voltaço e, por sorte, é o Dragonite mais forte. A minha tática aqui acaba sendo usar Attract mesmo, já que com isso e a paralisia é a única forma da gente não morrer em 2 turnos. Isso é visível. Boa, boa. Thunder Wave agora. Thunder Wave agora. Outrage. Não tinha ninguém no meu time que fosse aguentar tão bem. Talvez só o Vasco. Caraca, tá. Não me incomodo de ter um turno jogado fora por causa do Thunder Wave. Não me incomodo. Garantiu que ia ficar paralisado. Aonde começa a complicação aqui é que a gente precisa ficar com a Voltaço em campo viva para poder o Attract continuar fazendo efeito. Mas com os Outrage... Você quis jogar com o Cano para fazer o L com o Cano em campo. Por favor, Voltaço. Mano, olha esse dano, que absurdo, cara. Fica difícil, mas recuperando HP e contando com a sorte, a gente usa Discharge enquanto tenta diminuir o HP do Dragonite mais forte do Lance. Vai, se mobiliza. Fica mobilizado. Isso. Bora. Voltaço. É agora. Double Arrow. Vai, Lelê. É isso. É sobre isso, Lelê. É sobre isso. O Double Arrow é impossível de bater, cara. Ah, cara, não dá. Graças ao melhor atacante do Volta Redonda na época, o Lelê fazendo o duplo L, o Discharge crítico finalmente salva o nosso time. Mas isso ainda não acabou. Ainda tem mais 2 Dragonite que ele pode usar. A nossa vantagem é que eles não têm mais Outrage, que é bem mais forte e tem uma accuracy de 100%, enquanto esses outros 2 dele tem Dragon Rush, que tem uma chance de errar. A gente joga uns jogos de tentar paralisar e deixar eles apaixonados pela Voltaço, porque a essa altura quem não ama Voltaço aqui é maluco. E com isso, a gente tenta jogar um jogo de dar dano e não ser acertado. Isso dá certo contra mais um dos Dragonites. Nós temos finalmente o último. A tática que deu certo contra os 2 mais fortes Dragonite do Lance, agora só precisa funcionar com mais um. A gente recupera HP, com medo de críticos, ainda mais com o Dragon Rush dando tudo isso de dano. E assim, a nossa maior vantagem é que, como todas as vezes, a chance deles errarem o golpe é maior do que a de dar crítico. Que isso, cara? Esse Dragonite não erra um. Putz, ele deu o crítico. Paralisou. Caraca, Voltaço. Se sacrificou, mas, cara, ainda dá. Ainda dá, Voltaço. Ainda dá. Obrigado pelo que você precisa. Cara, muito obrigado por tudo. A gente não chegaria aqui sem você. Voltaço. Depois a gente chora. Vamos ganhar esse jogo por ela. Bora, Vasco. O caso é, graças a essa paralisia da Voltaço, a gente ainda tem uma chance de ganhar. É sério, se não fosse por isso, a gente ia ser mais lento e todo mundo provavelmente ia morrer no hit só. Graças a isso, o Vasco pode entrar em campo, usar Confuse Ray, alternando com 6 Sand Attacks para diminuir o máximo a chance de acerto do Pokémon. Então, depois de 5 minutos de uma retranca absurda do Vasco usando confusão e diminuindo a chance de acerto do Dragonite, o Vasco vinga Voltaço, conseguindo com que a nossa tentativa do desafio fique viva. E eu não tenho como deixar claro o suficiente o quão absurdo e quão longe a gente chegou graças ao Paralyze. Mas, continuemos. O penúltimo Pokémon do Lance é o Charizard, então por isso o Vasco vai arrumar o campo com confusão e Sand Attacks, principalmente porque o Zard é rápido e pode fazer isso aí. Attack. Vai errar, erra. Putz, nem errar, nem ficou confuso, que absurdo. Pô, outro crítico, cara, que isso? De não só dar crítico, mas fazer nosso Pokémon hesitar também. Ele já saiu da confusão, vamos usar o Confuse Ray. Que isso, mano, outro crítico? Aí o Vasco tá só tomando crítico. A arbitragem aqui está insana, tá? A arbitragem está ajudando demais o Boca Juniors.
Vocês estão ligados no que tá acontecendo aqui, né? Embora a arbitragem esteja atrapalhando o futebol bem jogado do Clube de Regatas Vasco da Gama, mesmo depois de muito flint crítico status, o Vasco consegue virar o jogo pra cima do Charizard, trazendo nossa última batalha. Com a vinda do Aerodactyl, o Vasco usa Sand Attack pra fazer o passarinho velho errar o Rock Slide. Mas assim... Mestre Pokémon em tempo integral. Mano, ele tá com o accuracy abaixado e acertou um Rock Slide e crítico ainda por cima. Você tá vendo o que acontece com o Vasco? Não existe melhor representação do que acontece com o Vasco do que você vê o Vasco aqui. Tá ligado? É isso aqui, a arbitragem. O Vasco é um time sem sorte alguma, tá ligado? Não tem o que fazer. Olha isso, cara. Olha isso. Pô, irmão, de novo. De novo. O cara não erra. Dá 2 críticos seguidos. Você entende o porquê que eu nunca... Ah, Kaká, você recupera muito. Meu irmão, eu sei quem eu sou. Eu sou vascaíno, irmão. Isso aqui é um reflexo natural de torcer pra esse time. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. É isso. Se tu não se eu não sei conjugar verbo também. Se não se prevenir, já era pra tu. Pelo menos não foi crítico dessa vez. Dessa vez. Vasco. Depois de deixar o Aero confuso, a gente troca pro Paysandu no turno de ele se bate na confusão, mas assim... Vou dar um Thunder Wave, porque ele vai acordar da confusão e vai me dar um Rock Slide. Eu vou ser flinchado. Cara, não é possível. Não é possível. Tipo, não é possível. Não tem, tipo, não tem cabimento entender como é que, tipo, tu não errou um Rock Slide, você não tem no guard. Você não errou um Rock Slide, cara. Um Rock Slide, um. Eu não preciso mostrar todos os 15 turnos iguais a esse, mas esse aqui ao menos acontece algo. Acabou o PP do Rock Slide e ele não errou uma unidade de Rock Slide. Não acabou o PP de Rock Slide. Era só bait, era só bait. Ai, não vai me matar, não me matou. Mas eu consegui matar. Cara, não é possível. Cara, que coisa absurda isso, cara. Que coisa absurda. Ao menos alguém se diverte, né? Alguém assistindo, no caso. Diferente de mim, que tava prestes a coringar e não por pouca coisa. Ô, Vasco. Vasco. Volta aqui, tira o colete, volta em campo. Porque ele vai healar agora, né? Voltamos pra situação inicial do jogo. Acabou de começar a partida, tá? Ah, mas o que tava fazendo até agora? Não tava fazendo nada, irmão. A gente não tava fazendo nada. A gente tava aqui só de sacanagem. Tudo que aconteceu até agora, fecha o olho, vamos abrir o olho. Pyongyi, a pistola hipnótica. Pum. Vamos abrir o olho, tem nada. Nada mudou. Mas assim, depois disso tudo, eu simplesmente aceitei que a única chance de ganhar era arriscando com o Paysandu, paralisando ele e dando o nosso último Waterfall. Paysandu é ele, o gigante do norte. Já foi um crítico. Pra então, finalmente derrotar o Aerodactyl do Lance e dando a nós a nossa vitória. E de acordo com as minhas palavras... Rapaziada, essa foi a pior batalha que eu já fiz na minha vida. Pior. Estou feliz que estavam aqui para acompanhar esta horripilância que foi essa partida. E eu quero mais uma vez o chat comigo falando Paysandu! Obrigado a todos que assistiram isso ao vivo, porque foi extremamente divertido coringar nesse desafio.